Olá, muito boa noite a você de casa, você que está no trabalho também nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND de hoje. E olha, nós vamos falar hoje de um assunto que eu tenho certeza que você passa por isso na sua casa. Você deve estar passando aí, principalmente na situação atual do nosso país, vários conflitos, muita raiva. Você é daqueles que está, digamos assim, alimentando alguma raiva dentro de você? Pode ser justamente pela situação do país, política, pode ser uma situação pessoal na sua casa, no seu trabalho, você quer às vezes esganar o seu chefe, enfim, você lida com isso todo dia, com esse sentimento às vezes ruim, e você às vezes não sabe como gerenciar isso, como lidar com esse problema na sua vida, porque muitas vezes ele acaba sendo um problema até grave, né? Você pode ser demitido, a mulher pode deixar você e você acaba tendo muito problema. Então a gente trouxe aqui uma convidada muito especial para a gente bater um papo sobre isso, tentar encontrar a solução desse problema. Então a gente vai falar de raiva, mas também vamos falar de felicidade. Com a nossa convidada de hoje, que é consultora de empresas, palestrante, coach também, a nossa querida Patrícia Santos, que já está aqui. Tudo bem, Patrícia? Obrigada, como é que você tá? Alexandre. Obrigado por ter vindo aqui. Pode sentar, fica à vontade. Obrigada. Obrigado por receber nosso convite, né? É uma conexão. É uma conexão, né? É verdade, estamos nessa conexão. Agora tem uma coisa interessante, né, que está acontecendo hoje no país, e desde, eu acho que do ano passado, as pessoas estão muito, claro, ainda tem essa questão de polarização e as pessoas estão em ebulição. Quer dizer, a raiva aflora de várias formas e você acaba já meio que trazendo raivas anteriores e você vira uma bola de neve nessa questão da raiva. Por que as pessoas acabam se desequilibrando tanto assim, hein? Dentro do estudo que você faz, o que isso traz para a nossa vida? Primeiro que é muito fácil se desequilibrar, né? A raiva, ela aciona, Alexandre, em 6 segundos. Em 6 segundos. Ela é uma emoção raiz. Em 6 segundos, a tua amígdala, que está no cérebro, ela percebe que existe alguma ameaça, real ou imaginária, mas ela não consegue separar o que é real do imaginário, e ela aciona. Só que na hora que ela aciona, ela desliga mesmo, o teu pré-frontal, que é o que faz você pensar, analisar, ponderar, pensar inclusive nas consequências. E você acaba indo para o cérebro primitivo, uga-uga. Que é aquele do correr, né? Ou você corre ou você ataca. Ou você ataca, exato. Né? Ou congela, fica parado e não fica sem ação. E a gente sabe que a maioria está não no congelar, né? A maioria está no atacar. Sim. O grande problema disso é que vira um hábito, tá? Tem pessoas que estão no hábito do sentimento da raiva, da emoção da raiva. A raiva, ela pode esconder outras emoções, apesar dela ser raiz, Alexandre, mas o medo e essa instabilidade toda que está agora no mundo, não é nem no Brasil. Não é só no Brasil, exato. No mundo. Perfeito. A gente não saber para onde que vai, o que vai acontecer, muita fake news. O que as pessoas acabam fazendo? Se alimentando de coisas negativas e acreditando que não existe futuro. E aí é como se você ficasse em loop. Então, você não consegue, muitas vezes, sair... Não é que você não consegue, você consegue sim, a gente vai ensinar isso, Isso, né? exato, gerenciando a raiva, né? Você começa, como você falou, a virar uma bola de neve. Exatamente. Então, você fica com raiva do mundo e fica agindo de maneira primitiva, né? E isso faz mal para você, né? Nossa, isso daí pode causar vários, né? Desde insônia, da pessoa começar a engordar por causa da quantidade de cortisol que entra na corrente sanguínea. Ah, a pessoa acaba engordando pela raiva também. Pela raiva. Isso pode. Pela raiva, porque aumento de cortisol, adrenalina e noradrenalina. O teu coração começa a bater mais forte. Com isso, se você já tem pressão alta, daí que ela dispara. Você pode ter um AVC, pode ter um derrame. Se você tem diabetes, a diabetes também descontrola. Olha e aí eu te pergunto, né, vale a pena? Pois é. Aliás, para você de casa, né, que está gostando já desse assunto, e a gente vai passear mais ainda por essa questão da raiva e depois a gente vai virar para a felicidade. Né? Então, nesse primeiro bloco, vamos falar de raiva. Aliás, a raiva é o tema justamente aqui, ó, do livro que a Patrícia Santos escreveu, junto com outras duas autoras, né? A Isabel e Maria Eugênia. Isabel e Maria Eugênia, exatamente, que é justamente para você lidar com a raiva. Aliás, a gente estava comentando até, né, que você tem 3 modos de você lidar com a raiva. Já mostrou aqui, ó, raiva, quem não tem, né? Tá aqui, ó, quem não tem. E aqui é muito bacana porque você tem exercícios, né? Você tem várias partes aqui, por exemplo, ó, as maneiras básicas de lidar com a raiva, que eu adorei isso daqui. Você tem 3 maneiras básicas, né? A primeira é engolir a raiva, a segunda é explodir, que é o que muita gente faz, e a terceira, que é o que você vai ensinar, administrar a raiva. O engolir faz mal à saúde, como você falou agora.
Porque se você vai engolindo, você vai ficando triste. Então, você pode ter depressão, síndrome do pânico, que pode vir daí. Né? Principalmente a pressão arterial, que é a primeira que sofre quando você começa a engolir muita raiva. Eu tenho uma colega, inclusive uma das escritoras, ela engoliu tanta raiva no passado que ela chegou a ter câncer de intestino, por exemplo. Caramba! Né? Eu tinha muita úlcera, eu não era do tipo que engolia não, Alexandre, eu explodia mesmo. Você explodia? Eu explodia. Conheço muita gente que explode assim. Mas eu tinha azia, era você abrir minha bolsa, você achava uma pastilhinha anti-azia. Olha só. E a partir do momento... Pantoprazol, aqueles... Tudo, né? todos, né? E a partir do momento a gente foi para os Estados Unidos fazer essa formação, que depois gerou o livro. Sim. Né? Somos as 3 habilitadas no Brasil, né? Do gerenciamento da raiva. Ela não teve mais câncer, ficou zerada e eu já não sei nem mais o que é pastilha antiácido. Olha que beleza. Então a gente consegue sim ter uma qualidade de vida melhor. Por isso que você falou, a gente vai falar da raiva agora para falar de felicidade, mas para falar de bem-estar. Exatamente. Aliás, eu quero só mostrar aqui para vocês, gente. A Patrícia Santos é graduada aqui em Marketing, mestrado em Engenharia de Produção e Qualidade. Tem um MBA também em Gestão Estratégica de Vendas, Marketing também, né? Marketing digital com ênfase em neuromarketing, além de especialização em administração de empresas. Participou de diversos cursos de aperfeiçoamento, entre eles gestão de criatividade e inovação pelo Disney Institute, nada mais do que Disney Institute, nos Estados Unidos, né? Também. Também especialista em Anger Management. O que significa? Gerenciamento da raiva. É o gerenciamento da raiva. É esse mesmo. Entendi. Pela Mana em Nova York. Em Nova York. Estudou em Nova York. Agora, assim, ó, o legal de você olhar para a raiva, tem como você, por exemplo, assim, você está sentindo a raiva agora nesse momento, por várias razões e tal. Como é que você começa a controlar? Porque parece que você tem que também ter a percepção do que é a raiva, né? Isso, então vamos lá. Primeiro você entender que a raiva é normal. Todo mundo tem raiva, tanto é que quem não tem. Exato. Todos os líderes espirituais, seja Buda, Jesus Cristo, todos tiveram seu momento de raiva para fazer até as grandes revoluções, fazer as grandes mudanças sociais necessárias. Certo. O problema não é você sentir raiva. Um bebê, quando você bota ele tira do colo e bota no berço, ele vai abrir o berreiro. Vai chorar, exatamente. Vai chorar, ele está com raiva, ele não quer ficar ali. Então o problema não é a raiva, não acha que a raiva seja um vilão. A raiva é que faz muitas vezes a gente ter aquela força de ver o teu concorrente indo melhor e você fala, peraí que eu vou arregaçar as mangas e fazer melhor ainda. Né? É o que faz muitas vezes a gente ter energia até para defender o que é nosso. Claro. Porém, o problema não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que você sente. E não deixar ela subir num nível muito alto. A raiva, ela vai de 0 a 10. Pensa assim. Até os 5, 7 é fácil da gente controlar. Quanto mais alto vai ficando, tem mais cortisol na tua corrente sanguínea. Quando tem muito cortisol, vem muita energia para as extremidades, mãos e pernas. Por isso que uma pessoa com raiva, fúria, é muito fácil ela pegar um celular que está na primeira prestação e atirar numa parede, chutar uma porta ou dar na cara de alguém. Quebrar vidros. Quebrar vidro, né? Então, esse é o grande perigo, é você deixá-la subir. A primeira coisa é você ser muito, muito sincero com você e de você perguntar para você do que é que eu estou com raiva. O que é que está pegando? Porque muitas vezes a gente desloca a raiva. Então, você brigou com o chefe, né? Você fez um trabalho que a qualidade não foi de alta performance, você está frustrado com você, ou você perdeu um prazo por displicência, né? Por culpa sua, por responsabilidade sua. Só que ao invés de você assumir essa culpa, essa responsabilidade, uma criança começa a fazer barulho em casa, você grita com a criança de qualquer jeito. Sei. Então, e aí não lida com aquela situação já da forma como poderia. Não lida e não resolve. E não resolve. E não resolve. Então, o que é minha responsabilidade? Pode não ser tua culpa, mas o que é tua responsabilidade? E o que acontece no teu corpo quando você começa a ficar com raiva? Cada um acontece alguma coisa. A primeira coisa que acontece sempre é muda o padrão da respiração. Você fica mais ofegante? Você fica mais a respiração sobe, ela fica aqui. Tanto é que é muito fácil a pessoa babar de raiva, cuspir. Ela soletra. Se você tiver na frente de alguém que começa a falar, isso é ridículo. Sim. Começou a... Gritando, né? Assim, a voz vai lá para cima. Sim. Mas começou a soletrar, você está na frente de alguém que está com raiva. E aí tem uma dica muito legal, Alexandre. Jamais peça calma para quem está com raiva. Mas sabe, quando eu tenho raiva e a pessoa me pede calma, é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Está jogando gasolina para apagar o incêndio. Está jogando gasolina, exatamente. Com você acontece isso também que eu sei. Então esse é o grande perigo, né? Então, o que você vai fazer, muitas vezes, é dizer para a pessoa, vamos solucionar, vamos ver o que podemos fazer. Sempre falando isso, eu entendo o que você está sentindo. Eu não falei que eu concordo com aquilo que você está sentindo, mas a partir do momento que eu falo, eu entendo o que você está sentindo,
é uma maneira de eu trazer a pessoa de novo para o eixo. Então, primeiro, olha a tua respiração. Ela tem que estar aqui no diafragma. Se você está muito nervoso, profunda, né? leva a respiração lá para baixo, puxa o ar e solta ele bem devagar. Quanto mais devagar você soltar o ar, mais conexão com o teu pré-frontal você vai fazer e mais você consegue acalmar. Que é o cérebro onde você pensa mais antes de agir. Que você, pelo menos, vai ter pensamentos estratégicos. Porque se você pensar no uga-uga, no cérebro primitivo, no reptiliano, as chances de você se arrepender ou tornar uma situação que é ruim pior é muito fácil. Claro. E tem uma questão interessante nesse ponto, é que ela pode se tornar em vergonha, que é o que está também no seu livro. Sim, porque a primeira coisa que a pessoa, quando ela está com raiva, ela começa, eu faço, eu aconteço, ela é protagonista da ação. Mas logo em seguida, depois que ela vê o barraco que fez alguma coisa, né, vem o rebote. Sim. Dá uma vergonha danada. E aí entra no loop, porque a vergonha também gera raiva. Exato. Porque você toma consciência que você errou, né? Que e às vezes você não lida... Gente, desculpa, né? Foi sem querer, realmente não estava num bom dia. E às vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer também e não pede desculpa. Vou fazer meditação, vou me tratar um pouquinho. Exatamente. Às vezes não. E aí ela daí entra no loop. Esse é o grande problema. Eu, Patrícia, quando eu tô com raiva, Alexandre, eu começo a ferver. A sensação que eu tenho é que, assim, como se eu estivesse num caldeirão e que a água está subindo. Literalmente, né? Literalmente, a temperatura sobe. Sobe. Então, eu já sei que está na hora de eu caminhar uns 20 passos. Por exemplo, no prédio, né, que eu trabalho, um dia tinha alguém com furadeira no meio do dia, precisando gravar. Eu falei, eu vou de escada falar com a pessoa, porque se eu fosse de elevador, eu ia chegar muito rápido. Aí dá tempo de você pensar. E outra, o exercício físico baixa o cortisol. Então, é uma maneira de você... Quando você vê alguém nervoso, que a pessoa, às vezes, quer sair pela porta, e às vezes tem alguém que quer continuar falando, e a pessoa diz assim, se você sair por essa porta, não precisa mais voltar. Nossa. Gente, era tudo que a pessoa queria ouvir naquele momento. Exato. Deixa a pessoa aí, vai, caminha assim, 3 voltas na quadra e retorna. Sim, a pessoa baixa mesmo, Baixa, né? abaixa. Coisa. São técnicas simples e que às vezes a pessoa não se liga, né? Não se liga. Mas agora tem que começar a tornar isso consciente. Consciente. Às vezes, assim, eu vou falar umas verdades. Nossa, não, e é exatamente a parte que eu quero ler aqui do trecho do livro dela, Raiva, que diz assim, ó, identifique os gatilhos e mude hábitos, né? Um deles diz assim, a necessidade que você tem. Eu preciso falar umas verdades lá para o meu chefe, ou para qualquer pessoa, né? Para o meu marido, para minha esposa, vou falar umas verdades para ele. Você já vai com raiva. Aí a pergunta que você tem que se fazer é, né? Vou ler aqui e você comenta. Você acha que depois de você falar essas verdades, essa pessoa vai querer promovê-lo, por exemplo, o chefe? Ou vai agradecer que você tenha levado luz para a vida dele? Isso não vai acontecer, né? Não vai. Assim, olha, só se a pessoa for muito iluminada, mas é muito raro isso acontecer. Porque o que a gente vai ter que lembrar? A partir do momento que eu começo a reagir, eu estou animando a amígdala do outro. Olha e só. O outro vai dizer, estão me atacando. E ele tem um jeito, ou ele foge ou ele ataca. E geralmente, se ele tem força, ele vai atacar. Principalmente se tem poder, né? Principalmente se tem poder. E aí é o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Você sabe que uma vez eu visitei na África do Sul o Museu do Apartheid. Olha. E tinha uma frase, a última frase assim colocada no final mesmo do museu, que era do Tutu Desmond, do Prêmio Nobel, que ele diz o seguinte, o oprimido de hoje é o próximo opressor. Olha. Eu achei aquilo tão forte, Alexandre. Porque às vezes a gente está oprimindo as pessoas, ou está gritando, né? Agora, cuidado, porque daqui a pouco muda de mão. E essa pessoa, pessoa também vai reagir. Claro. Então a gente não está resolvendo, a gente precisa de um mundo melhor, mais leve, com mais generosidade, sabe? Das pessoas querendo um Brasil melhor. E a gente só vê as pessoas puxando para um lado, puxando para o outro e perdendo, porque toda vez que a gente está nervoso ou com muita raiva, a gente perde o nosso senso crítico. E ninguém nessa vida é só bom ou só ruim. Né? E tem coisas boas e tem coisas ruins. E eu rezo muito para eu não perder o meu senso crítico e a minha estabilidade emocional. E a gente tem que lembrar, aí é uma outra pesquisa que foi feita, que a emoção ela contamina, assim como a música. Sim, verdade. Né? Ela contamina. Então, uma pessoa muito extrovertida, no caso se eu chego numa recepção de médico, não conheço ninguém. Eu puxo papo com um estranho porque minha mãe pulou essa lição. Então eu vou puxando papo, de repente eu sou chamada, as pessoas que já estavam lá mais de 40 minutos caladas, elas continuam batendo papo entre elas. Olha elas estavam caladas antes de eu chegar. Mas se eu chego animada, eu animo os outros e eles continuam. Porém, se eu estou irritada,
e chego numa sala, mas isso aqui não vai ser atendido nunca, não sei. Daqui a pouco já vira um motim. É verdade. Então, porque você vai contaminando os você outros. vai contaminando. E é sempre a pessoa mais extrovertida do grupo que tem esse poder. Inclusive de contaminar pessoas que ela nunca viu na vida. Imagina numa empresa ou em casa o que acontece, né? Eu uma vez vi uma pesquisa sobre torcidas organizadas de futebol. Opa! Porque quando tem uma pessoa que está lá num ato violento, torcendo, e aí está contra aquela outra torcida, claro, tal, e ele puxa aquele movimento de agressão e tal, o resto vai junto. Por quê? Porque eles estão na confiança de que eles estão sendo amparados por aquela multidão. Porque a multidão vai se dissolver, ele vai se dissolver no meio daquela multidão. Então, vira anônimo, né? Vira anônimo e ganha aquela força conjunta. É isso que acontece, é isso que você quer dizer da... Que é o que acontece muitas vezes nas redes sociais também, quando as pessoas fazem algum comentário, né, desagradável para alguém, é como se tivesse escondido atrás de uma tela. Então, eu até queria também dar uma chamadinha de atenção para os comentários que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. Sabe? Vale a pena, sabe? Está ajudando o mundo a ficar melhor? A pergunta é essa. Porque eu estou vendo muito comentário de pessoas que eu nem esperava, né? Puxando para um lado, puxando para um outro, mas sempre com muita raiva. Em nenhum momento tentando entender, ou tentando apaziguar, ou tentando melhorar mesmo uma condição que está todo mundo com medo. Sem dúvida. Tem dois motivos agora que estão me deixando com raiva, neste exato momento. Uma mosca que entrou aqui no estúdio e também a luz que começou a piscar. Tem duas coisas que deixam a gente com raiva. Mas vamos tentar nos acalmar, né? Porque aí a gente... Aí tem uma coisa legal que você fala no livro aqui, que é ressignificar a raiva. Isso. Como é que você faz isso? Você tem várias maneiras, tá? Uma delas é melhorando a situação. Então, poxa, somos tão doces que até a mosquinha quis ficar com a gente. Exato. Aqui estamos em plena natureza, exato, né? Aqui em cima. Exatamente. Então, essa é uma. Mas você pode melhorar a situação, piorar a situação, né? Ainda bem que não é uma abelha, né? Ainda bem que temos luz. Sim, não é uma vespa, né? Não é uma vespa. Então, por exemplo, você está no trânsito, você começa a reclamar do trânsito, né? Mas você está dentro muitas vezes do carro, está no ônibus sentado, está confortável. Mas deu um acidente ali na frente. Aí você piora. Poxa, ainda bem que não sou eu que estou no meio daquele acidente. Claro. É uma ressignificação. Você pode ressignificar melhorando, como eu disse. Poxa, pelo menos eu estou sentada aqui no ônibus, ou pelo menos eu estou com a minha playlist aqui no carro. Né? Então você pode ver o lado bom, se tiver, da situação. É tornar realmente aquele negativo, tentar transformar pelo menos num positivo. É olhar, porque a gente, assim, o nosso cérebro ele é preparado para olhar o que está faltando, o negativo, para preparar a gente, inclusive, para continuar vivendo. Então, faz parte. O problema é que a gente acostuma tanto olhar o que está faltando, o que está ruim, que nós temos tanta coisa para agradecer, que é uma outra maneira de eu sair do meu loop, que a gente esquece. Existe um livro muito legal agora falando sobre as 1000 gratidões. Então, começa assim, sei lá, você vai tomar um café de manhã? Quem são as 1000 pessoas que a gente agradece por aquele café? É quem buscou e trouxe para casa, é quem plantou, é a pessoa que levou a semente, é o cara que levou o adubo, né? É quem torrou. Então a gente começa a agradecer. E a gente tem tanto para agradecer e a gente esquece. Não estou nem dizendo nada espiritual, não, mas quando você agradece, a dopamina ela é produzida no teu cérebro, que é o hormônio da felicidade. E esse cortisol não fica enlouquecido. A partir do momento que eu tenho a dopamina, a serotonina, os hormônios da felicidade em ação, eu penso melhor, eu durmo melhor, eu fico muito mais criativo para resolver problemas. E tem uma outra coisa muito linda, a gente se torna mais generoso, um olhar mais generoso para as pessoas. Que legal, hein? Quer dizer, tudo isso está dentro do nosso corpo e às vezes a gente não sabe controlar isso. Não sabe controlar. Que coisa. Então, ó, tá aqui a dica, o livro Raiva, da Patrícia Santos e também da Isabel Stepanski e da Maria Eugênia Costa. Muito bacana esse livro. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar agora sobre o lado oposto da raiva. Vamos falar um pouco da felicidade, de ser feliz, de alguns estudos também que a Patrícia Santos já tem contato com esses estudos e ela vai mostrar para a gente então como é que a gente pode ser mais feliz no meio do caos, né? Que às vezes a gente não consegue controlar esse caos, não consegue lá fora, mas aqui dentro a gente consegue. Então não sai daí que a gente volta já já.
Pois é, olha só, eu estou aqui me deliciando um pouco com esse livro aqui da Patrícia Santos, que está aqui com a gente, Raiva, que são várias técnicas aqui que você consegue lidar, né? Para você aprender a gerenciar esse sentimento que é tão ruim. Mas, claro, ele é ruim quando você torna, e como a Patrícia estava dizendo, quando você torna ele lá em cima, né? Mas você pode ressignificar, como você falou no bloco anterior, né? De você tentar transformar aquela situação negativa numa situação positiva ou mais amena, né? Agora, uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo é que quando você, e essa vida hoje em dia é estressante, para você de casa também, quanto mais estresse que a gente vai acumulando e não vai sabendo lidar com isso, pode levar a raiva também e você acaba descontrolando a vida? Como é que é isso? Sim, o estresse é um dos fatores, né? São 7 fatores que ativam a nossa amígdala, o nosso cérebro reptiliano, que é a fome, a ansiedade, que é o medo do futuro, cansaço, estresse, droga e álcool. Tanto é que a gente sempre fala, na frente de uma pessoa drogada ou alcoolizada, sai da linha de tiro, sabe? Você que está no trânsito, cuidado, você não sabe se aquela pessoa, né, que te deu uma cortada, fez por lado pessoal, geralmente não sabe nem quem você é. Exato. Né? Então, sai da linha de tiro. A pessoa tem que xingar, né? Abre o vidro e começa a xingar, toca a buzina, né? Como se aquela pessoa quisesse te jogar o carro dela em cima de você. E assim, olha, não adianta você sair loucos e furiosos, né, pela cidade, Exato. porque isso aí pode acabar mal. Então, não leve pelo lado pessoal, mesmo que seja, não leve pelo lado pessoal e na frente de drogado, alcoolizado, sai da linha de tiro. Mas o estresse, tem agora uma nova pesquisa que diz que o estresse não é ruim por si só, é a maneira que você olha para ele. E o que a gente, por exemplo, ratinhos de laboratório, foi feito um estudo, até foi pelo MIT, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Colocaram os ratinhos num labirinto e ele tinha que achar o queijinho. Achava o queijinho, comia o queijinho, voltava para a porta do labirinto. Eles queriam ver quantas vezes ele precisava fazer o percurso para decorar o caminho. Levou de 15 a 20 vezes com esse grupo. O outro grupo tinha uma diferença. Quando ele achava o queijinho, ele comia o queijinho, mas ele tinha um tempo de descanso. E esse tempo de descanso, quando ele voltava para a porta do labirinto, na terceira tentativa ele já sabia o caminho. Olha só. Então, até a nossa memória... Por essa pequena modificação. De descansar. O professor Tal Ben-Shahar, de Harvard, ele fala muito sobre a ilha de sanidade. Qual é a tua ilha de sanidade? Nós temos que ter a nossa ilha de sanidade. O problema não é o estresse que a gente enfrenta, é o que você faz para desestressar. Brasileiro, geralmente, quando fala em estresse e quer desestressar, senta no boteco e enche a cara. Enche a cara, exato. Sentar no boteco é legal, porque você vai trocar relacionamentos, vai jogar a conversa fora, isso faz bem. O grande problema é a quantidade de álcool. Exato, que aí você pode piorar o quadro ainda. Que daí piora o quadro. Que piora. Então, assim, olha, evita essa, né, saída, saída e tenta outras. De preferência, exercícios físicos 3 vezes por semana, em contato com a natureza, isso já ajuda nos teus pensamentos positivos e nos relacionamentos, inclusive na memória, né, já comprovadamente. Senta para brincar no chão com seu filho, quer jogar um videogame? Faça, mas tem um horário para começar e um para terminar, para não virar vício, assim como uma série, né, um bom livro. Mas qual é a tua ilha de sanidade? Nem que seja sentar e tomar um bom sorvete. Mas como que você vai se dar esse prazer e esse tempo para você? E aí a gente já está falando um pouco também de como tornar o seu momento ou a sua vida mais feliz. Muito mais. Esse estudo que você está se debruçando agora também sobre a felicidade, né? Sobre a felicidade. Existe uma outra pesquisa da Sonia Lyubomirsky, ela está na Califórnia, ela é uma russa na Califórnia, que ela provou que a nossa felicidade, 50% ela é genética. Ah, é? Na felicidade ela diz que sim. Na raiva a gente tem uma outra pesquisa que diz que não, que ela é aprendida, a raiva. Como lidar com a raiva você aprende. Em casa, como você vê seus pais e seus líderes fazendo. É um espelho, né, praticamente, né? É um espelho. Na felicidade, 50% a base é genética. Agora, 10% é o que acontece, é a situação. E 40% é você perante a situação. É como você quer enfrentar, é o seu humor, é a sua maneira de levar a vida. Então, a gente tem 40% de chances de transformar a nossa vida. Claro. Né? E a gente geralmente coloca a felicidade como, se isso acontecer, eu vou ficar feliz. Você condiciona sempre. Você sempre condiciona com alguma coisa ou com alguma pessoa. Né? Como se você pegasse a tua felicidade e colocasse na mão de alguém. Se eu casar com aquela pessoa, eu vou ser mais feliz. Vou ser mais feliz. Daí você casa e vive uma vida de inferno, muitas vezes. Né? E as coisas não andam. Né? Porque a felicidade ela não está ali. A felicidade está numa decisão que você toma. Era isso que eu ia te perguntar. Realmente felicidade é uma decisão? Você está dizendo que realmente é. Só que ela é uma decisão, mas ela é uma decisão que ela tem vários elementos.
E aí tem dois grandes pesquisadores, um deles é o professor de psicologia positiva, o pai da psicologia positiva, o professor Martin Seligman. Ah, o Seligman. O Seligman. E o outro é o professor Tal Ben-Shahar, de Harvard, né, que é o mais querido professor de Harvard, né, pelo número de alunos, né, que ele conquistou. E eles dizem, os dois fizeram como se fossem umas letrinhas, né, uns ingredientes para a felicidade, são muito parecidos um com o outro, mas eu vou ficar com o Spire do professor Tal, que é o teu lado espiritual, que é o propósito, o pertencimento, né? Para que você serve nessa vida, o que você quer da sua vida, qual é o teu legado. O próximo é a questão física, de condicionamento físico, o que você come, a quantidade de horas que você dorme é importante. Mas mais do que isso, a qualidade do teu sono, que está completamente vinculada à claridade do quarto. Olha só. Quanto mais escuro o quarto, mais qualidade de sono você vai ter. É mesmo. É. Tem um médico também, Dr. Lai Ribeiro, ele fala muito disso, né? Que você não pode ter nem aquela luzinha da televisão. De stand-by, né? É, de stand-by, aquela vermelhinha ali, porque isso pode também te atrapalhar. Porque à noite aquilo é um farol. E se teus olhos captam aquela luminosidade, vão captar, a melatonina para de ser produzida. Então, a melatonina é? Te derruba no sono, consolida a tua memória e refaz as tuas células. Olha então, quantas vezes a gente acorda de manhã procurando o óculos que está na cabeça? Né? Ou muitas vezes... E já acorda cansado. Cansado. Às vezes, é por causa disso. Então, essa é a primeira dica. E a alimentação também, né? E o horário de dormir, por exemplo? Tem gente que diz assim, ó, você não pode ir para a cama depois das 11, meia-noite. Sabe, tem isso. É por causa também da melatonina. O pico dela de produção é entre 11 da noite e 2 da manhã. Caramba. Então, a partir do momento que você empurra, você está perdendo o seu pico maior de melatonina, né? Que vai te regenerar para o dia seguinte. Para o dia seguinte. Olha só a dica, hein? Às 6 da tarde. Ir para a cama 10 e meia da noite, no máximo. Ou então vai baixando a luminosidade da casa. Então, quando você chega em casa umas 6, não deixa tudo aceso. Coloca aquele abajurzinho, a sua televisão para nos assistir. Claro. Mas vai abaixando as luzes para o teu cérebro entender que está... não vá para a cama 10 e meia, porque o nosso programa está começando ou vai junto, ou leva a televisão junto. Já fica ali e tal, e depois das 11 e meia aí você pode dormir. Aí você pode dormir. Até porque você vai dormir muito mais bem informado, também, né? Com certeza. Agora, a felicidade, quando você se interessou por esse assunto, por esse tema, né? É porque você realmente sentiu a necessidade de entender melhor isso e tentar disseminar um pouco mais esse assunto, porque as pessoas estão deixando de serem felizes? Sim, a depressão ela é o mal do século. Quando eu estava estudando, né, sobre a raiva, já vinha estudando sobre o professor Tal. O professor Tal colocou o curso dele, né, de maneira online. Eu tenho aula com ele todas as quintas-feiras presenciais. Olha, tive bacana. chance de estar com ele algumas vezes no ano passado. Agora em março a gente vai estar junto, inclusive com o professor Martin Seligman também. Olha que beleza. Pô, que prestígio, que privilégio, né? Privilégio. Um privilégio mesmo. Realmente. E ele tem essa história da revolução. Nós fazemos parte, como ele diz, da revolução da felicidade em ação. Não vai ficar esperando que a felicidade caia no seu colo, você vai ter que produzi-la. Sim. Né? Dentro desses 40% que você falou. Nesses 40% que eu falei, como eu falei dos elementos Spire, o intelectual também é extremamente importante para a tua felicidade. Se você parar de estudar, parar de, não quero mais assistir nenhum programa, você vai ficar burro, vai ficar com o teu mundo muito pequenininho, vai ficar... Você não vai expandir, né? Não vai expandir, não vai ter mais criatividade, inovação, não vai pensar nas mudanças, vai entender mudança sempre como uma coisa negativa e vai tentar reagir. Então, para você ser uma pessoa, né, conectada com o mundo, então dê privilégio também para o seu intelecto. O que você está lendo, o que você está estudando, não dá para parar, sabe? Conhecimento é uma obra que nunca vai estar pronta para ser inaugurada. Sem dúvida, é verdade. Boa frase essa, hein? Aliás, muita gente diz assim, o dinheiro traz felicidade, ou o dinheiro não traz felicidade. Bora, o que você acha? Eu não acho, mas eu tenho pesquisa sobre isso também. Opa, então vamos lá. Essa mulher é estudada, né? Realmente. Antigamente dizia, né? Meu pai falecido, ele dizia assim, a gente manda comprar, né? Exato. Então, aquelas brincadeiras. Mas assim, olha, o que já se viu? Que ter todo o dinheiro do mundo não necessariamente vai te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Exato, já ouvi isso também. Não vai fazer. Mas, porque você deve conhecer gente que é milionária e está numa depressão danada, reclama da vida o tempo inteiro, fala, meu Deus, se eu tivesse aquele iate no meio do mar, não ia dar tempo de ter depressão. O que acontece com uma pessoa dessa, né? Agora, as pesquisas, não precisava de pesquisa, mas agora eles têm isso comprovado. Não ter dinheiro para o básico traz infelicidade. Certo. Traz preocupação, né? Quem está agora com a empresa começando, né? Janeiro, um monte de impostos para pagar.
Quem trabalha com serviço nessa época do ano dá uma paradinha, fora ar-condicionado. Sim. Então, com certeza, você fica com mais medo. Então, não ter dinheiro para o básico, sim, traz infelicidade. Mas ter todo o dinheiro do mundo não traz a felicidade. Mas é importante esse ponto, né? Da necessidade básica do ser humano. Sim. Ela precisa disso e o dinheiro vai, pelo menos, te dar o básico. Vai te dar o básico. Né? E vai te dar até uma condição melhor. Tanto é que tem um outro estudo que mostra que hoje se fala que, a gente falou da genética, 50%, do DNA, só que mais forte que o DNA é o CEP. É aonde você mora, com quem você convive. O ambiente, então. O ambiente que você convive, quem são as pessoas, né? Me diga com quem andas, te direis quem és, né? Tem essa frase famosa, né, de Jesus. Mas assim, porque isso também, se eu ando com pessoas mais positivas, mais alegres, que veem o futuro como uma maneira de progredir, né? De oportunidade, eu me torno essa pessoa também. Se eu fico no meio de pessoas que só ficam reclamando da vida, que só ficam julgando e criticando, quando eu vejo eu estou do mesmo jeito. E até é interessante isso, porque quando as pessoas que têm muito dinheiro acumulado, tem aqueles paparazzis, os sanguessugas, que começam a sugar também a energia dessa pessoa. E eu já vi algumas pessoas dizendo isso, né? Tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não posso deixar ninguém se aproximar de mim, porque vai querer meu dinheiro, vai querer, sempre pede alguma coisa e tal. Quer dizer, isso atrapalha de um lado, mas como é que você pode se blindar de tudo isso? E não só a pessoa que tem muito dinheiro, mas quem já tem uma vida mais estável também, está de boa, quer dizer, não reclama da falta de dinheiro. Mas como é que ela pode realmente prestar atenção em aspectos de felicidade? Quais são as conversas que as pessoas têm? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas conversando, eu adoro ouvir conversa dos outros, sabe, Alexandre? Eu vou falar isso em rede nacional. Eu adoro ouvir conversa dos outros. Se eu estou sentado num restaurante ou numa praia, você pode ter certeza que eu estou ouvindo a conversa de alguém. E a gente escuta muito, eu escuto muitas pessoas, muitas vezes, se vangloriando do que tem. Dizer, eu faço, eu aconteço, eu tenho. E aí o do lado entra no mesmo ritmo. Ao invés de a gente falar sobre vida, sobre felicidade, sobre um filme que você assistiu, um livro que você está lendo, como você está hoje. É incrível, se alguém pergunta, Alexandre, faz tempo que eu não te vejo, vamos tomar um café? Sim. Né? O que a pessoa geralmente te responde? Eu estou cheio de coisa para fazer. Aí você diz o quê? Você começa a me dar a tua agenda, né? Eu não perguntei a tua agenda, só perguntei se daria pra gente tomar um cafezinho. Sim, sim. Então parece que hoje, quanto mais coisa a gente tem para fazer, quanto mais ocupado a gente é, mais importante nós somos. E, gente, isso é mentira. Parece que você está competindo, né? O tempo inteiro, né? E está todo mundo competindo. E está competindo com a desgraça. Se eu falo para você que eu não dormi bem, você já me fala que faz 5 noites que você não dorme. Olha só. Você não vai perder para uma noite minha. Isso! Não, e tem os dizendo assim, não, eu comprei esse computador aqui que me custou 15 mil reais. Assim, não, menino, mas o meu custou 20. Custou mais do que o seu. Ou eu quero, ou então a pessoa entra numa competição, mas assim, olha o perigo, gente. Por isso que a gente tem que estar com muita luz, sabe, nos pensamentos. Você fala assim, eu comprei um computador que custou 15 mil. Eu falo, nossa, mas eu vi esse aqui por 12, Alexandre. Você pagou demais. Porque eu tenho que dar uma amassada em você. Exato. E aí eu te pergunto, você está se tornando uma pessoa mais agradável? É verdade. Porque assim, se você não está se tornando uma pessoa mais agradável para você, para o mundo, fazendo mais amigos, tendo mais dinheiro ou rindo mais, tem algo errado, meu amigo. Você tem que fazer esse exercício, né, de se olhar de fora da situação e começar a perceber, isso aqui está fazendo sentido? É mais ou menos isso? Tanto é que tem um exercício muito forte aí, que é 1, 2, 3. Aqui no livro? Que você fala, você conta a história, você contando, depois você conta como se você fosse a pessoa com quem você tem o desafeto, e uma terceira pessoa olhando a situação. Sim. E você começa a ver o prisma, fala, peraí, não, existem outros lados também. Exato. Isso vai te dando vai te trazendo para a realidade. Tanto é que o professor Tal diz 2 coisas, várias, mas entre elas. Primeiro, permita ser humano. Permita ser humano. Ele fala, give yourself permission to be human. Dê a você a permissão de ser humano. Você está triste, tudo bem, faz parte da vida. Você está com raiva, está frustrado, faz parte da vida. Se dê essa permissão. Está cansado, quer fazer nada, quer ficar de pernas para assistindo a gente? Se dê essa permissão. Claro. E a outra felicidade, realidade, realidade, realidade. Sabe? Fique no real, fique no aqui e agora. Quando a gente fica preso no passado, a gente está no não perdão, a gente está nas mágoas, está na frustração. E vira depressão, né? Vira depressão, né? Era bom e eu não sabia, bom era naquela... Que época? Porque se você está vivo, tua época é aqui e agora. Exato.
Não tem como... Não tem. E outras pessoas estão vivendo no futuro. Eu vou ser feliz quando? Quando? Esse quando pode nunca chegar. Eu não sei quanto a tua vida. A minha pegou já cada bifurcação. Claro. E é ansiedade. Aí dá ansiedade. Daí dá ansiedade. E você vive na ansiedade, que é o medo do futuro. Então só tem um momento para a gente ser feliz. Aqui agora, confia, confia. Sabe, existe o exercício da limonada, que é joga açúcar. Né? Então, assim, tá com limão, tá azedo, bota açúcar, não deu certo, faz uma caipirinha, uma marguerita. Mas assim, ó, sabe que tem uma vez, eu fiz uma pergunta para uma pessoa na rua, perguntei assim, ó, você é feliz? Era sobre felicidade também, e ela disse assim, não, eu perguntei para ela, qual é o teu sonho? Eu disse, eu não tenho sonho, meu sonho é ser feliz. Ó, ser, lá na frente. Exato, tá, mas você tem um sonho de ser feliz, mas o que vai te deixar feliz? É essa a pergunta, né? E a pessoa não corre atrás daquilo. Ela fica esperando a felicidade chegar. Não vai, né? Não vai. Por isso que é felicidade em ação. Então, meus relacionamentos fazem parte dos ingredientes, o meu intelecto, o meu físico, o meu lado espiritual e o cuidado com as minhas emoções. Trazer mais emoções positivas para a sua vida. E uma das maneiras, tá chateado com alguém, ou ressignifica essa situação, ou pensa em outra coisa. Você está vivendo com gente muito tóxica, tem amigos muito tóxicos que te fazem a tua pior versão, se afasta. Se afasta, e não tem nada de ruim também se afastar. Não, tem que se afastar, porque tem gente que não foi a cegonha que trouxe, foi o urubu, entendeu? Então, se afasta mesmo. Tem gente que não tem. Não tem o que fazer. Exato. Então se afasta, ou não, sabe, se você é obrigado a conviver, às vezes é um parente. Às vezes é um parente, né? A pessoa fica, né? Entra por um lado, sai pelo outro. Entendi. Cuidado com a comparação. Comparação hoje mata qualquer chance de felicidade. E nas redes sociais, ninguém posta uma cara que acabou de acordar, um prato saído do micro-ondas, né? Um Tupperware. Só posta aquele copo bonito, né? Toda arrumada, toda montada. E as pessoas fazem assim, né? Estão lá, tiram a foto, daqui a pouco... E já fecha ali, e pega o celular, né? E pega o celular. É estúpido isso, né? E a gente, sem querer, a gente acaba entrando nessa rotina enlouquecedora. Exato. Comparando, minhas férias não foram tão interessantes quanto a do outro. Você não sabe o que o outro passou, ou você está menosprezando, muitas vezes, aquilo que você conquistou. Também. Você não é grato por aquilo, né? Porque, sabe, só Deus sabe os perrengues que você passou para conseguir o que você já tem, o que você conseguiu. E você está menosprezando essa tua força toda. Ou está menosprezando também a vida do outro, que ele conseguiu. Então fica na tua vida, foca em você. Escuta a conversa dos outros, que não tem problema, até para se divertir, para aprender, como eu brinco. Mas o foco é o que te faz feliz. Entendi. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. E correr atrás, né? E correr atrás, faz o seu planejamento, coloque ele em ação, assuma a responsabilidade. Olha aí, mulher falou, você não é responsável só por aquilo que você deixou de fazer, mas por aquilo que você fez também. Né? Não só por, desculpa, ao contrário. Não só por aquilo que você fez, mas por aquilo que você deixou de fazer também. É nossa responsabilidade. Entendi. Então, no começo de ano, é um bom momento de você parar para essa reflexão. E começar a ler mais, investigar um pouco mais sobre a raiva, para poder realmente saber lidar não só com a raiva, mas também com a felicidade, né? Isso. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Patrícia Santos, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por compartilhar essas ideias com a gente, todo o teu conhecimento, as tuas pesquisas. E volte sempre que você tiver novidade. Vai ser um prazer. Adoro essa conexão. A você também, muito obrigado. Uma ótima noite. A gente está de volta semana que vem aqui no nosso Conexão ND. E amanhã, quinta-feira, tem Conexão ND também com o Marcelo Mancha. Não perca e até mais.